Irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar a igreja a abrirmos a palavra de Deus lá em Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos ler então estes versículos que compõem então o capítulo 4. São apenas 16 versículos, nós faremos a leitura. Eu lerei aqui, os irmãos acompanhem, Eclesiastes, capítulo 4. E nós temos então caminhado aqui, juntamente com Salomão, na descoberta da vida. E ele vai então, neste capítulo 4, novamente sondar a questão da vida. E aqui ele vai colocar então que a vida, de fato, olhada debaixo do sol, não é justa. E é disso que ele vai falar aqui no capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que um e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra, não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar? Pai Celestial, nós estamos aqui esta noite louvando o Teu nome, entendendo, Pai, que a Tua palavra é viva e eficaz, e na certeza de que Teu Espírito Santo opera em nós, na compreensão dela, é que nós nos dirigimos ao Senhor em oração, pedindo a sabedoria, o discernimento, a compreensão que vem do alto. Que o Senhor abençoe os nossos corações, repreenda, Pai, toda distração que possa roubar a preciosa semente do nosso coração. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aqui nós vemos, então, Salomão analisando inicialmente a vida debaixo do sol, começando ali no capítulo 1. E quando ele começa no capítulo 1, nós já passamos por ali, vemos, então, ele analisando de forma imparcial. É como alguém, então, sentado, distante, quem sabe ali no seu trono, na sua sala, e analisando de forma filosófica a vida. E ele chega a uma conclusão de que a vida é monótona,
E ele fala, olha, o sol se levanta e depois se põe, o vento vai e volta. Então ele vai falando da monotonia da vida. E também ele conclui que a vida não tem sentido. E se a gente realmente quiser dar um sentido para a nossa vida debaixo, então, do sol, nós não encontraremos. Essa é a conclusão que ele vai chegar. Mas, então, aqui ele começa a ir aonde as pessoas, de fato, vivem. Pessoas de verdade. Ele sai, então, da comodidade, talvez até do seu palácio, e começa a visitar alguns lugares. E ele conclui que a vida não é tão simples. Não é uma conta de 2 mais 2. Ele vai, então, ver que a vida é constituída de fatos dolorosos. Como, por exemplo, a vida e a morte, ela é uma realidade, o tempo e a eternidade, e também o julgamento final. E ele chega, então, a essas conclusões. E nesse capítulo, então, ele vai registrar, aqui no capítulo 4, as suas observações. E quando a gente olha este capítulo 4, nós podemos ver, então, que Salomão visita 4 lugares. E a expressão aqui, vi, ela aparece algumas vezes. E ele conclui uma coisa aqui neste capítulo. O que ele tinha concluído no capítulo 1, ele faz outra conclusão aqui. Ele fala, a vida não é monótona. E a gente pode perceber de fato isso. Então ele visita aqui, a gente vai ver do versículo 1 ao 3, ele visitando um tribunal. Ele vai até um tribunal. Do versículo 4 ao 8, nós já vemos Salomão visitando um mercado de trabalho. Então ele vai lá também observar a vida, passa por ali. Do versículo 9 ao versículo 12, ele está observando uma estrada, caminhantes numa estrada. E dos versículos 13 até o final, até o versículo 16, nós vemos Salomão, então, observando a mudança de um governo, ou um palácio, como que isto acontece. Então, desta forma, o que Salomão conclui? A conclusão inicial, ele vai dizer, olha, a vida não é simples. Problemas podem ocorrer ao longo do dia. Talvez você amanheça bem, tranquilo, sem problema, mas no decorrer do dia, nós podemos enfrentar problemas. Essa é uma das conclusões óbvias que Salomão tem aqui, quando ele vai observar a rotina das pessoas, como as coisas acontecem na prática, na realidade. Bom, ele começa aqui, então, com um tribunal, e alguém já escreveu dizendo que a administração dos negócios públicos para o benefício sempre do privado, ou seja, nós podemos ver muitas vezes na política, pessoas se beneficiando dos negócios públicos para a sua vida privada. Então veja que também isso acontecia na época de Salomão, e ele vê exatamente isto. Quando você observa aqui o versículo inicial dizendo assim, vi, então é algo que ele começa a observar. O que ele viu? E vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E ele começa, então, a discorrer acerca disso até o versículo 3. Bom, a nação de Israel possuía um sistema judiciário bom, considerado bom. Era baseado na lei de Deus. Então, a gente vê que Moisés, então, ali dá as diretrizes, mas, apesar disso, ela, como qualquer outro sistema, poderia ser corrompido. E ele, se você virar uma página aqui na sua Bíblia, e lá no capítulo 5 de Eclesiastes, no versículo 8, Salomão vai dizer sobre isso. Veja que ele diz assim, versículo 8 do capítulo 5. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em algum lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto, que o explora, e sobre este ainda outro mais elevado, que também exploram. Veja, ele já fala aqui então da corrupção do sistema.
tem alguém aqui que é explorador, mas acima dele tem outro que está explorando também, e assim sucessivamente. Então, Salomão trabalha com a realidade aqui da corrupção, apesar de que Moisés havia advertido as autoridades, quando deu a lei, deu as regras, dizendo, olha, hajam com honestidade e hajam com justiça. Quando nós vemos os profetas, eles batem na mesma tecla, dizendo assim, hajam com honestidade e hajam com justiça, quando vocês estiverem, então, nesta posição. Mas, apesar disto, nós vemos, então, a corrupção. Então, aqui nós percebemos Salomão indo a um tribunal. Muitas vezes a gente pode pensar, né? Poxa, Salomão era um rei sábio, a Bíblia diz que ele era um rei justo, mas mesmo ele, com toda a sua sabedoria, com a justiça que nós vemos Salomão começando o seu reinado, não pôde impedir o avanço da corrupção. Porque está entranhado no coração humano. E ele observa isso. Faz parte da queda. E Salomão, então, vai a um tribunal, assiste um julgamento e vê pessoas inocentes sendo oprimidas pelas autoridades que deveriam, então, protegê-las. Por quê? Porque ele vai dizer que essas pessoas estão sedentas de poder. Veja que o texto, no versículo 1, ele observa, ele faz algumas observações aqui, que as vítimas, ao serem, então, exploradas desta forma, injustiçada, elas choram. E o versículo 1 diz assim, vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Elas choram, mas não adianta nada. As autoridades que deveriam protegê-las, e mesmo com as suas lágrimas derramadas, o seu coração já está corrompido pelo poder. E Salomão observa isto, vendo pessoas inocentes, então, sendo oprimidas. Mas ele diz também que elas choram, mas ninguém há ali para consolá-las. Veja, versículo 1 ainda, os que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Ninguém se habilita a ajudá-las. Por quê? Porque o poder estava na mão dos opressores e suas vítimas impotentes não podiam protestar, não havia para quem elas recorrerem. É isto, então, que ele começa a observar aqui. Então, Salomão, ele testemunha 3 coisas trágicas. Primeiro, opressões nos tribunais. Essa é a primeira observação que ele faz. Os tribunais são redutos da justiça. Deveriam ser. Mas o que Salomão observa é que os tribunais se tornaram opressores. São redutos agora da opressão. Ele observa isso. Depois, ele observa a dor e a tristeza na vida das pessoas inocentes. Outra observação que o texto faz. E o descaso daqueles que deveriam confortá-las. Bom, Salomão fica tão arrasado com o que viu, que ele vai fazer uma conclusão. Ele diz assim no versículo 2, quando ele vê tudo isto, ele fica arrasado. E no versículo 2 ele diz assim, pelo que tenho, por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Ele vai dizer, olha, diante de tanta injustiça que eu observo debaixo do céu, eu acredito que aqueles que já morreram são mais felizes dos que estão vivos. Porque aqueles que já morreram não precisam observar isso. Não precisam contemplar isso. Mas ele vai além. Ele vai dizer que, na verdade, o versículo 3, ele diz assim, porém, mais que uns e outros, ou seja, mais do que os que estão vivos e mais do que os que estão mortos, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Bom, Salomão, então, ele não está deprimido, mas certamente Salomão está decepcionado. Isso, irmãos,
nos ensina, talvez a gente possa pensar, puxa, por que Salomão, sendo rei, não interviu em tudo isso e destruiu tudo isso? Bom, Salomão era um homem sábio. Era um homem sábio. Ele sabia que se ele interferisse nesse sistema, ele, então, prejudicaria muito mais do que ajudaria. E assim, então, ele não consegue deter aquela corrupção naquele país que ele era o rei. Talvez nos dias de hoje, né, nós possamos fazer algumas relações, e o que nós podemos fazer? Nós, não, como cristãos, a primeira coisa que devemos fazer é aquilo que Paulo orienta a Timóteo, para que a gente ore pelas nossas autoridades. É a primeira coisa que nós somos instruídos biblicamente a fazermos, orarmos pelas nossas autoridades. Mas a autoridade que ocupa tal cargo é corrupta. Sim. E quando Deus nos manda orar pelas nossas autoridades, Ele não vai fazer um porém, Ele não vai colocar uma vírgula dizendo, entretanto, porém, mas, vocês orem só pelas que forem boas. Não. Ele manda que a gente ore, então, pelas autoridades. Mas uma segunda coisa que a palavra de Deus nos diz a fazer em relação à corrupção é que a gente denuncie o mal através não só das nossas palavras, mas através também dos nossos atos. Ou seja, pouco adiantaria se nós orássemos pelas nossas autoridades, mas também se fôssemos coniventes com a corrupção. Talvez a gente denuncie, fale de alguém que está no poder, mas nós mesmos, quando possível, nós tentamos corromper um guarda de trânsito, tentamos corromper o sistema de pagamento de impostos, tentamos esconder alguma coisa, tentamos então dar um jeitinho, e chamamos isso de jeitinho brasileiro. Obviamente que não com isso nós combateremos o mal que fez Salomão dizer, olha, eu ao ver isto, o meu desejo era não ter nascido. Mas nós devemos entender que se nós estamos aqui na posição que estamos, devemos fazer todo o possível para que as leis justas sejam aplicadas e primeiramente nas nossas próprias vidas. Bom, se Salomão então visitou um tribunal, a partir do versículo 4 ele sai dali, quem sabe ele diga, bom, eu vou ao local que tem trabalho, eu vou ao mercado de trabalho, onde as pessoas estão ocupadas, afinal de contas, o trabalho é uma bênção de Deus, dada a Adão antes da queda. Talvez ele pudesse ter pensado, se o tribunal foi corrompido, quem sabe a atividade laboral, o trabalho, não. Quem sabe ainda os homens, os seres humanos, guardem os resquícios preciosos do trabalho, com dignidade, afinal, o próprio Salomão já tinha falado, escrito acerca da importância do trabalho. Então, a partir do versículo 4, Salomão sai aborrecido do tribunal e se dirige ao trabalho, né? Talvez pensando que não ficaria decepcionado. Adão trabalhou, o próprio Jesus trabalhou, nós lemos nas Escrituras Sagradas, lá em Marcos 6, que Jesus ajudava o seu pai na carpintaria, desde cedo, já era um jovem aprendiz, e estava trabalhando lá com madeira, então o trabalho sempre foi visto com bons olhos, mas o que ele viu não foi muito animador. Veja que ele encontra alguns tipos de pessoas trabalhando, e ele encontra primeiro aqui no versículo 4, alguém trabalhando com muita dedicação. Muita dedicação. Veja o versículo 4. Então vi, novamente a expressão vi, ele está fazendo aqui uma experiência in loco. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras, aí ele vai dizer, provém da inveja. O trabalho, o que ele observa aqui, provém da inveja do homem contra o seu próximo.
Ora, que história é essa? Como assim? Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então, o primeiro que Salomão encontra é alguém muito dedicado, porque ele diz assim, olha, todo o trabalho e toda destreza, essa palavra destreza aqui, destreza em obras, também usada lá na época que foi feito as coisas do templo, né, que tinha pessoas talentosíssimas, que faziam peças extraordinárias. Elas eram muito destras, ou seja, capazes, competentes, e Salomão vê alguém assim. Mas ao observar o trabalho desta pessoa, ele percebe que a motivação dela é pecaminosa. Ela trabalha, ela se esforça, ela se prepara, se fosse dizer na nossa época, ela faz uma pós-graduação, ela faz cursos, vai até para o exterior e se aprimora, e tanto talento, e de repente a motivação do seu coração é pecaminosa. Por quê? Porque o seu coração tem um único desejo, e o desejo está expresso aqui, a inveja, ou seja, eu quero ser melhor do que aquele meu companheiro, eu quero ser melhor do que aquela pessoa, eu quero ser o primeiro, e o trabalho que é algo divino, maravilhoso, a Bíblia diz que o próprio Deus trabalha. Jesus vai dizer, eu trabalho, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mas agora a motivação é pecaminosa, e ele se mostrava habilidoso, competente, dominava as técnicas do seu ofício, mas as habilidades das suas mãos não correspondiam ao seu coração. As suas mãos eram hábeis para a obra, mas quanto ao seu coração? E aqui Salomão sofre a segunda decepção. A segunda decepção. Por quê? Porque ele observa que o objetivo daquela pessoa não é bom. Não é bom. E quem sabe isto também possa ter algum paralelo em nossa vida, e certamente nos dias de hoje. Afinal de contas, qual é a motivação do meu trabalho? Por que eu me esforço? Por que eu deveria fazer um curso a mais? Por que eu deveria me aprimorar mais? Então, a motivação do coração deve ser observada, e ela só pode ser observada à luz da palavra de Deus. Não tem outra luz que nós lancemos ali que possa esclarecer verdadeiramente a motivação do nosso coração. Veja, a Bíblia fala que o trabalho foi dado por Deus para o nosso sustento e para a glória do Senhor. Deus não colocou o elemento do egoísmo no trabalho. Isso foi por causa da queda. Ele é decorrente do coração humano. Bom, se Salomão vê um homem habilidoso trabalhando, mas com uma motivação ruim, no versículo 5, ele vai falar do ocioso, ou como diz alguns, o vadio, né? Aquele que não quer saber de nada. Enquanto um é dedicado, o outro já vai para o outro extremo. Interessante que apenas a versão Almeida atualizada, ela traz no final do versículo 5 a palavra dizendo. Nas demais versões não existe esse dizendo. Na verdade, aqui já é outra ideia, outro pensamento. No final do versículo 5, nós não temos o dizendo aqui. Então, o tolo cruza o braço e come a própria carne. O que Salomão está nos ensinando aqui? Se enquanto um é dedicado, o outro já vai na direção exatamente o contrário. Nada que Salomão já não soubesse, né? A preguiça é um caminho lento e confortável para a autodestruição. Salomão já havia falado sobre isso lá em Provérbios 6, versículos 10 e 11. Eu vou ler aqui para vocês, Provérbios 6, versículos 10 e 11. Diz assim, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, aquele cochilo,
um pouco para encruzar os braços, então você usa o seu tempo para dormir, mais um tempinho para dar uma cochilada, mais um tempinho para cruzar os braços, afinal de contas, dormir e cochilar cansa, então tem que descansar um pouco. Né? E assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então Salomão já havia falado sobre isso, né? Pode ser até agradável dormir até mais tarde e não precisar trabalhar, mas não é nada agradável ficar sem dinheiro e cair na pobreza. É disso que Salomão, então, está dizendo. Bom, Paulo arremata essa ideia, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, quando diz assim, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, Paulo aqui não dourou a pílula. A pílula aqui foi amarga, né? Ele já vai, como o pessoal costuma dizer aí, ele já vai com os 2 pés no peito, né? Se você não quer trabalhar, não coma. Não coma. Então aqui nós já vemos outro extremo. O homem, aquele homem dedicado, ele era motivado pela concorrência. Eu quero ser melhor do que o meu próximo aqui. Ele trabalha comigo, mas eu vou ser melhor que ele. Mas a motivação era o egoísmo. Era o egoísmo. O homem vadio era motivado pelo prazer. Ele não queria o trabalho, ele queria o descanso. É aquela pessoa que já começa, já viu pessoas que já começam a jornada de trabalho, ele está entrando no mercado de trabalho, ele já está pensando na aposentadoria. Como é que eu vou me aposentar? Espera aí, calma, meu amigo. Deixa os mais velhos se aposentarem primeiro, depois você se aposenta. Calma. Tá? Então é este. Ele só quer saber do prazer. Quando eu me aposentar, eu vou morar na beira da praia, e eu quero me aposentar ali, eu não quero chegar nem aos 40 anos. É muito tempo trabalhando. Eu tenho uma má notícia para você, né? A menos que você seja filho de milionário, senão você vai ter que trabalhar, porque senão não come. Essa é a dura realidade, né? Que Salomão, então, nos faz pensar. Então, um era motivado pelo egoísmo, pela concorrência, ser melhor que o outro, e o outro era motivado pelo prazer. E ambos, então, estão numa roda viva para a destruição. Mas ele encontra outro homem. Versículo 6, como eu disse, o finalzinho aqui do versículo 5, a maioria das versões ela não traz a palavra dizendo, mas ela traz o pensamento já diferente. E na versão Almeida, século 21, ela vai dizer o seguinte, o versículo 6, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as 2 mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Então, o que Salomão está ensinando aqui? Ele, pelo que parece aqui no texto, que nós podemos concluir deste texto, ele está dizendo, olha, se você tem as 2 mãos cheias, que é o primeiro caso, você só vive para isto, para o trabalho. O trabalho, então, é motivado pelo seu egoísmo. Mas se você tem as 2 mãos vazias, também é ruim. Também é ruim. Então ele está falando aqui do homem equilibrado. O homem equilibrado, versículo 6, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, uma para trabalhar e outra para descansar. Então, nós estamos vendo aqui uma aplicação, ou seja, Salomão está dizendo que o equilíbrio é algo desejado para nós, nas observações que ele faz aqui. Né? Nós podemos facilmente aplicar aqui as instruções de Paulo sobre o uso do dinheiro, que ele faz lá em 1 Timóteo 6, especialmente o versículo 6, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, ele fala assim, de fato, grande fonte de lucro
e a piedade com o contentamento. Então, no capítulo 6, Paulo vai fazer um equilíbrio. Nós precisamos de dinheiro para viver? Obviamente, certamente. Você veio até aqui para o culto, provavelmente se deslocando de algum meio, né? Ou de carro, ou de Uber, ou de ônibus, enfim, ou teve que colocar um sapato no pé para andar, e tudo isso demanda dinheiro. É claro que nós precisamos do dinheiro, mas a Bíblia, na sua sabedoria, ela vai dizer que se nós negligenciarmos totalmente isto, nós pecaremos, as duas mãos vazias. Mas também se enchermos as duas mãos, ou seja, agora aquela ganância, né, também pecaremos. Então aqui ele está falando do homem prudente. Mas também ele encontra o outro aqui, outro homem, no texto, que está no versículo 7 e no versículo 8 do texto que nós estamos lendo aqui. Versículo 7 e versículo 8, que diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Vamos ver, o que ele considerou outra vaidade? Já havia considerado essas, né? Vamos ver a outra que ele considerou. Isto é, um homem sem ninguém. Então ele ainda está na observação do trabalho, tá? Ele aqui está fazendo a observação do mercado de trabalho. Não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Então veja, ele tem uma atitude parecida com o primeiro, mas o primeiro ele gosta de competir com o seu próximo. Ele gosta de competir. Esse não, esse gosta da solidão. Ele não depende de ninguém, ele não quer ninguém, ele não precisa de ninguém. Ele trabalha pelo trabalho. Ele não está preocupado com ninguém. O primeiro ainda tem preocupação com o dinheiro, no sentido de crescer e etc, etc. O segundo, pelo menos, tem preocupação em desfrutar dos prazeres da vida, sem se preocupar com o trabalho, mas este não. Este, então, não tem irmã, como o texto diz, não tem filho, não tem ninguém por ele. E ele, então, não se farta da riqueza. A riqueza, o trabalho é um fim em si mesmo. E ele não se questiona. Ele trabalha dia após dia, levanta e trabalha até a exaustão, e ele não questiona. E Salomão vai dizer o seguinte, e não diz, no meio do versículo aí, para quem trabalho eu? Porque os homens que aqui estão, né? Eu me dirijo aos homens porque são os primeiros que devem trabalhar e trazer comida para casa. E as mulheres vão, claro, ajudar nesse processo, mas pesa sobre os homens, primeiramente, essa responsabilidade. Você sai de casa e você vai para o seu trabalho. Alguns falam, pastor, eu não saio de casa, eu saio da sala e entro no quarto, porque eu tenho que trabalhar de casa mesmo. Não importa. Você sai de algum espaço e entra no outro, né? E você vai lá para buscar o sustento, você trabalha para alguém. Pastor, eu trabalho para o governo, né? Porque metade do meu salário vai embora. Bom, pode ser também, né? Mas você trabalha, primeiramente, para sustentar os seus filhos, para prover a sua esposa, para o seu lar. Mas este não. E ele nem questiona isso. Ele nem para pensar, como Salomão está dizendo aqui, para quem trabalho eu, se nego a minha alma, os bens da minha vida? Pelo menos o primeiro, ele quer desfrutar do seu dinheiro, mas esse não, ele só vai acumulando. Ele só vai acumulando. Tem um programa na televisão chamado Os Acumuladores. Sei quem já viu aí, né? O cara vai acumulando, aquela velha história que a gente conhece, né? Aquela pessoa que vai enfiando o dinheiro debaixo do colchão. E tantos casos, histórias, de que a pessoa fez isso de fato. Isso não é uma lenda, não. Elas faziam isto, e o dinheiro perdia o valor.
Elas guardavam por tanto tempo embaixo do colchão, que a hora que ia gastar o dinheiro não tinha mais valor. Trabalhou tanto para ninguém. Ele não desfruta do próprio trabalho e também não tem ninguém para desfrutar do seu trabalho. Ele é o solitário. E Salomão conclui, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Ele conclui, Deus quer que a gente trabalhe, meus irmãos, é a vontade de Deus, como a gente já viu, mas que o façamos com o espírito certo e pelos motivos certos. Então, bem-aventurado os equilibrados, com uma mão cheia e a outra vazia. É isso que Salomão, então, conclui desta observação aqui. Mas aí ele vai para outro ambiente. Se ele visita um tribunal, e ele vê a opressão, agora ele visita um ambiente de trabalho, o mercado de trabalho, e ele vê o egoísmo, a preguiça, e também ele vê as pessoas trabalhando pelos motivos errados. Agora ele observa uma estrada. Veja aí os versículos 9 em diante. Muitas vezes as pessoas usam esse texto, né, em ambiente de casamento, mas ele não está falando de casamento aqui, tá? Então, o contexto aqui é a observação de Salomão no caminho. Ele está vendo os viajantes pelas estradas. Ele está observando as pessoas nas suas viagens. E aí, então, ele vai dizer melhor. O que é melhor, né? Melhor é serem dois do que um. Por quê, né? E ele vai dizer porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, a primeira coisa que ele vai aplicar aqui é que no trabalho é melhor trabalhar em dois e não de forma solitária. Por quê? Porque dois trabalhadores podem fazer mais coisas. Apesar de que você tenha que dividir com o outro, certamente a conclusão de Salomão é: em dois é melhor. Em dois é melhor. Então, nessa observação dos companheiros de viagem, ele vai dizer, é melhor trabalhar assim. Olha que bom trabalhar assim. É claro que nós podemos ampliar a aplicação para o casamento, não há problema nenhum. É melhor no casamento, né, dentro de casa, serem dois do que um só, que diga o casamento. Mas aqui não é o ambiente do casamento, primariamente. Também ele vai aplicar no caminhar. Veja, o versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem os levante. Se a gente pensar nas estradas da Palestina, elas não eram como as nossas estradas hoje. Elas eram cheias de buraco e pedregulhos, pedras. Então, ao caminhar, as pessoas podiam cair em buracos, podiam tropeçar em pedras, podiam se machucar, então era perigoso. Era raro, então, um caminhante fazer uma viagem, muitas vezes não torcer o pé, não se machucar por uma queda, etc, etc. Então, imagina você, ali naquelas estradas não tinha posto, não tinha lanchonete, não tinha nada disso. Não tinha como você ligar para um 90, 92, qualquer que seja, não tinha. Então, se você estivesse sozinho, num lugar isolado, não ia ser bom. Se você quebrasse o pé, se você se machucasse gravemente. Então, é nesse sentido que Salomão vai dizer aqui no versículo 10, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Claro, irmãos, isso se aplica ao nível físico, mas é evidente que nós podemos também aplicá-lo na nossa caminhada espiritual, porque a Bíblia mesmo faz essa aplicação. Eu convido você, dá uma olhada lá em Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim: Irmãos,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com um espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então é óbvio, meus irmãos, que uma aplicação para a nossa vida aqui é na nossa caminhada também espiritual. Como é bom poder contar com o irmão, com aquela pessoa que está conosco na caminhada cristã. Alguém que nós podemos abrir o nosso coração, compartilhar as nossas dores, nos ajudar em algum momento difícil da caminhada. Como diz o apóstolo Paulo, suportai-vos uns aos outros, ou seja, sirva de suporte ao seu irmão, seja um suporte para ele. Às vezes, no momento da caminhada cristã, nós precisamos de um ombro, nós precisamos de um apoio, nós precisamos de uma mão que seja estendida para nos levantar de alguma pedra que nós tropeçamos, de algum buraco que nós caímos. É necessário, então, o companheiro de caminhada para nos levantar. Por isso que é importante na igreja, aqui eu já faço essa aplicação muito próxima de nós, né? Por isso que é importante na igreja nós nos envolvermos. Não dá para viver a vida cristã isolado. Não dá para viver uma caminhada solo. Por isso que é importante estarmos envolvidos num pequeno grupo. Por isso que é importante estarmos envolvidos numa sociedade interna, na vida comum da igreja, para que haja sempre pessoas, e Deus faz isso, colocadas na nossa história, na nossa vida. E elas vão nos ajudar, e isso é muito precioso, e nós vamos fazer isso com os outros também. Nós receberemos ajuda em algum momento da caminhada. Veja lá, né, a imagem, os dois caminhando pela estrada. E aí, então, em algum dado momento, é um que se feriu. E ele vai precisar do companheiro. E outro momento é o outro, e vai precisar do companheiro. Então, a ideia aqui é exatamente esta. Mas também ele continua, né, na caminhada, no trabalho é melhor serem dois, na caminhada é melhor serem dois, e no versículo 11, para dormir é melhor serem dois. Veja aí o versículo 11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Ah, pastor, agora é casamento, né? Não é possível. Não, não é, ainda não. Não é o casamento. Ainda é a imagem do viajante. Lembra que o pessoal viajava e à noite esfriava, né? Então, se você estivesse sozinho, você teria que levar muito cobertor. Mas um companheiro de caminhada, ele ajudaria, então, nas noites frias. Então, algum vai dizer, bom, dois homens é igual porco-espinho, né? Se chegar muito perto, pode espetar. Mas eles davam um jeito lá e tudo resolvia, eles se aquentavam. Um aquentava o outro, não tinha qualquer conotação negativa naquela época de que dois caminhassem juntos e no rigor do frio da noite eles podiam então também se aquentar ali nesta caminhada. Bom, e também, não só isso, dormirem aqui, se aquentarem, mas o versículo 12 vai dizer ainda, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então também, nessas caminhadas tinha ladrão, lembra lá do rapaz que foi caminhar sozinho, me fugiu o nome agora, estava descendo ali, o samaritano foi caminhar sozinho e levou uma surra dos ladrões, quase morreu. E aqui então Salomão está dizendo, se ele tivesse com outro companheiro, um ajuda o outro, né? Então ele vai dizer aqui, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então, contra ladrão, contra outros perigos da estrada, é melhor serem dois aqui, né? E o versículo ainda, né? Ele vai nos levar aqui a entender que também o cordão de 3 dobras, esse que é mais usado ainda no casamento, mas ainda não é casamento, tá?
Aqui é uma estratégia da poesia hebraica. Salomão começa com o número 1, no versículo 8, né? Um homem sem ninguém, veja aí, o versículo 8 está dizendo isso aí, ó. Um homem sem ninguém. Aí ele vai para o número 2, no versículo 9, melhor é serem dois. Então, um homem sem ninguém é melhor ser dois. E no versículo 12, ele termina com o número 3. Então, 1 não é bom, 2 é pouco, mas 3 não é demais, não. Tá? Então, ele vai dizer, é melhor serem 3. 2 já está bom, né? 2 já dá. Mas 3 é melhor ainda. Então, é isso que ele está dizendo aqui, num recurso da poesia hebraica, né? Do menor para o maior, de forma progressiva aqui no pensamento do autor. Então, no versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, seria melhor ainda 3. Muitos falam, não, é o marido, a esposa e o Espírito Santo. Irmãos, é ótimo isso, mas não é o que o texto está nos dizendo. Sabemos que o Espírito faz isso de fato. Mas aqui ele está falando, então, do companheirismo. Então, ele observa isso e fala, olha, é melhor. Não é bom fazer isto por egoísmo, não é bom fazer isto por ganância ou qualquer outra motivação, mas é melhor o companheirismo, é melhor contar com o outro. E, finalmente, então, depois dessa bela imagem de amizade, ele vai para a última imagem, que é a do palácio. Então, ele visitou um tribunal, visitou um mercado de trabalho e agora visitou também a estrada, ele observou a estrada e agora a troca de um governo, o palácio. Também, a partir do versículo 13, ele começa dizendo melhor. Então, novamente, nós vemos a expressão melhor. E essa é a 4ª declaração de Salomão que começa com melhor. Tá? Então, a primeira está lá no versículo 3, que pode ser traduzida da mesma forma, né? Porém, mais que um e outro, tenho por feliz. Então, quem é feliz? Quem é que está melhor? Então, aquele que ainda não nasceu. Depois, no versículo 6, de novo, ele vai dizer melhor. O que é melhor? Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Tá? Pouco para trabalhar, um pouco para descansar. Então, isso é melhor. E, finalmente, ele vai, no versículo 9, introduzir melhor. O que é melhor aqui? Melhor é serem 2 do que 1. E, no versículo 13, a última declaração das 4, do melhor. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Então, essa história que ele vai falar aqui, é uma história que ensina 2 verdades. Esta última aqui, do versículo 13 ao 16. Primeiro, que o poder político, é a primeira verdade que ele vai dizer aqui, o poder político é instável. Hoje você está lá no topo, amanhã você está no pó. É isso que ele vai dizer. E também ele vai dizer que a popularidade, sabe aquele monte de curtidas que você recebe? A popularidade está lá em cima hoje, amanhã está lá no chão. Então, a conclusão dele, não se baseie nisto, nem num poder e nem no outro. É isso que ele vai concluir aqui. Então, ele vai começar falando de um rei, né? O rei da história, então, está velho, e ele não dá mais ouvidos aos seus conselheiros. Parece que ele começou bem, começou a governar com sabedoria. Salomão não está falando de si mesmo, é uma história observada, mas ao envelhecer ele recusa receber conselhos. Veja aí, na segunda parte, o rei velho e insensato, então o contrário de sábio, que já não se deixa admoestar. Ele não quer saber de conselhos. Pode ser que este rei estivesse cercado de parasitas, de pessoas que o bajulavam, mas só queriam aproveitar dele, e ele percebeu isso, não queria mais conselhos, ou de fato,
era alguém que, à medida que a vida foi avançando, ele foi se isolando tanto que criou um mundo para si mesmo. Ele não estava mais a par da realidade. Então, esse é o começo dessa história. Alguém que subiu tanto no poder político, que já não se deixava de mostrar, que já não estava a par da realidade que o cercava, vivia isolado, ou propositadamente, ou porque ele mesmo escolheu, e não estava mais se importando com a realidade do seu povo. E, por outro lado, nós encontramos um rapaz, é o herói da história, e o rapaz era sábio, estava na prisão, versículo 14, ainda que aquele saia do cárcere. Então, ele começa no versículo 13 dizendo, melhor é o jovem pobre e sábio. E no versículo 14, ele está no cárcere, ele saiu da prisão. Talvez estivesse lá por ter tentado ajudar alguém, e o rei não gostou e o mandou para lá, ou talvez alguém tivesse testemunhado contra ele. Alguns falam que aqui é uma história de José, mas nós não encontramos elementos para isso, por mais que algumas coisas são semelhantes. José também foi para a prisão, injustamente, era um jovem, e quando saiu de lá foi o segundo no reinado de Faraó, mas apesar das semelhanças, é só isso que nós temos aqui. Esse rapaz, então, sai da cadeia, ele é pobre, e todos se alegram com ele ter vencido a injustiça e a pobreza, todos ficaram contentes, e ele é içado ao poder, ao reinado, o rei é deposto, o jovem, então, é levado, como a gente costuma dizer, nos ombros do povo, aclamado pela multidão, e é interessante que algumas versões vai dizer que o povo o aclamava. Ele subiu ao trono debaixo de muita aprovação popular. Aprovação. Então, o rei é deposto, e o jovem se torna rei. Bom, veja só, até aqui a moral da história é o seguinte, a riqueza e o poder não são garantia de sucesso. Então, até aqui, Salomão está ensinando isso, e a pobreza pode ser um aparente entrave, mas ela não é um empecilho para grandes realizações. O rapaz era preso e pobre, e se tornou rei. Uma história boa, não é? Uma história boa. E ele se tornou rei. Mas a história continua. O rapaz sai da prisão, sobe ao trono por aclamação pública. Veja aí que o versículo 15 diz assim, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor. Ou seja, algumas versões trazem, como eu falei, né, as pessoas então apoiaram o jovem. Foi uma aclamação pública, uma festa geral. O rei foi deposto e o jovem sábio foi levado nos ombros do povo para o trono. E o povo estava com o jovem. Tudo indicava que as coisas iriam ser melhores para esse rapaz, mas não foram. Passou aquela geração. E a geração seguinte pediu a cabeça do jovem também. O rei, velho e insensato, já tinha sido um jovem sábio, mas foi deposto. O jovem pobre e sábio sobe ao trono. Mas veja, o versículo 15, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficaram em lugar do rei. Versículo 16, era sem conta todo o povo que ele dominava. Então ele se tornou um rei poderoso. Tampouco, algumas versões trazem, mas mesmo assim, os que vieram depois, Sião, não acompanharam o jovem, não se regozijaram nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Uma geração passou,
e o jovem caiu no esquecimento. Mostrando que a popularidade, tanto quanto o poder, não tem longa duração. Ele foi popular e poderoso, mas como aquele rei também tinha sido um dia, e tudo passou. Assim, meus irmãos, nós podemos partir aqui para a conclusão, e nós podemos observar o seguinte: Salomão está numa busca, está buscando algo. E o que ele busca aqui no capítulo 4 é exatamente a questão se há justiça. Se as pessoas fazem o que fazem por um bom motivo. E ele vai concluir que não. Elas fazem dominadas, então, pelo pecado. Quando, no capítulo 3, ele olha para o alto, ele vê Deus no controle da vida, equilibrando as experiências. E vai dizer assim, há tempo para tudo. Há tempo para isso, para aquilo, e ele conclui que Deus está no equilíbrio da vida. Quando ele olha para dentro de si, do ser humano, ele vai concluir que Deus colocou a faísca da eternidade no coração do homem. Quando ele olha para frente, ele conclui então que o ser humano está caminhando para a morte. Mas agora, quando ele olha ao redor, ele descobre que a vida é complexa, que a vida não pode ser explicada com facilidade, e ela só pode ter sentido quando nós entendemos primeiramente a Deus. Quando nós entendemos como que Deus se relaciona com o ser humano. A vida vem ao nosso encontro com muita velocidade. Como a gente já disse aqui, quando a gente está aprendendo a viver, chega a hora de ir embora. Quando a gente fala assim, bom, agora eu compreendo um pouco. Agora captei. Está chegando a hora de ir embora. A vida passa muito rápido, com uma velocidade. E sem a ajuda de Deus, esta vida não pode ser aproveitada como Deus quer que nós a aproveitemos. Então este capítulo mostra, primeiro, que nós precisamos uns dos outros. Então não despreze isso, meu irmão. Nós precisamos uns dos outros. É claro que isso se aplica, começando dentro de casa, o esposo precisa da esposa, e vice-versa, os filhos precisam dos pais. Mas também nós podemos pensar que nós precisamos uns dos outros na nossa caminhada cristã como igreja. Como igreja, isso que o texto nos ensina, é melhor serem dois do que um. Poderíamos até pensar que sozinho teríamos algumas vantagens, mas à medida que o tempo passa, nós perceberemos que as desvantagens são maiores. As desvantagens superam as vantagens. Também aqui nós aprendemos que a vida tem um equilíbrio. E Deus nos chama a esse equilíbrio. E qual é este equilíbrio? Está no versículo 6, quando Salomão novamente vai dizer melhor. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, desde que nós não percamos as coisas que o dinheiro não pode comprar. Lembre-se disso. Então é óbvio que Deus quer que a gente aproveite o fruto do nosso trabalho, mas Ele quer que a gente faça isso com prudência, com moderação e com equilíbrio, não sacrificando as coisas permanentes pelas coisas temporárias. E aí nós lembramos de Jesus, que vai nos dizer que o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Ele vai dizer lá em Marcos capítulo 8. Então, dessa forma, nós podemos aprender aqui com Salomão. Tem coisas que são melhores do que outras. Bem melhor. E nós precisamos, então, nos concentrar e nos esforçar
para viver aquilo que é melhor, melhor na perspectiva de Deus para nós. Que Deus nos abençoe